Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos mais uma vez meditar numa porção da Palavra de Deus. Hoje eu quero chamar a nossa atenção para um acontecimento bíblico, uma história bíblica que marcou a nossa humanidade. Queremos falar sobre os sofrimentos e a morte de Jesus. O texto para nossa meditação está no livro de Mateus, no capítulo 27. Mas como é um texto extenso, do versículo 27 até o versículo 66, nós vamos paulatinamente lendo o capítulo, lendo esse texto, de acordo, vamos avançando na nossa meditação, ok? Então hoje o nosso propósito é falar sobre o sofrimento e a morte de Jesus. Eu quero iniciar lendo do versículo 27 até o versículo 30, onde a palavra diz assim: Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram junto a ele o batalhão de soldados e, despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate, e eles trançaram uma coroa de espinhos, a colocaram sobre a sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça. Irmãos, certamente era necessário que Jesus morresse para que nós pudéssemos ser salvos. Entendemos agora, embora o próprio Pedro, resistente a esta ideia, tenta impedi-lo, e Jesus tem que ser duro com ele, entendendo que Satanás estava usando Pedro naquele momento, não havia um outro caminho a ser seguido. Jesus veio para dar a sua vida. Então, era necessário, não foi uma coisa supérflua, era de fato necessário. Porém, antes de morrer, a Bíblia registra momentos da vida de Jesus pelos quais ele passa por sofrimentos profundos, sofrimentos que talvez jamais homem algum tenha passado por eles. Porque os sofrimentos de Jesus, eles não eram sofrimentos apenas físicos, mas eles eram sofrimentos físicos e sofrimentos emocionais e sofrimentos espirituais, sofrimentos a Bíblia fala que a alma de Jesus estava, quando ele orava no Getsêmani, profundamente angustiada. E o primeiro ponto da nossa meditação, queremos falar sobre, como lemos aqui agora, sobre os soldados. Estes soldados, eles estavam ali escarnecendo de Jesus. Primeiramente, precisamos entender que Jesus está sendo acusado porque, segundo os judeus, segundo as autoridades, Jesus estava afirmando ser rei de Israel. E esta era para os judeus, esta era uma afirmação gravíssima, seríssima, porque de alguma forma ela era desrespeitosa à hierarquia que eles praticavam. E esses soldados que queriam humilhar Jesus, eles, a Bíblia fala aqui que eles se ajoelhavam diante de Jesus. E esta posição era para humilhar Jesus. E eles faziam reverência a Jesus, como que dizendo:
Este é o Rei de Israel? Então vamos nos prostrar diante dele. Uma forma sarcástica, uma forma em tom de zombaria. Era um momento muito difícil para Jesus, porque não era fácil. Os irmãos sabem o que é sofrer zombaria, o que é ser escarnecido. Jesus ele estava naquele momento todo ferido, ele deveria estar todo sujo de sangue, ele deveria estar talvez próximo daquela imagem que o profeta Isaías disse. Ele estava tão sofrido que as pessoas que passavam balançavam a cabeça. Esta era uma atitude de quem estava dizendo: coitado desse homem, olha o estado desse homem, olha a situação desse homem. Então, quando os soldados eles se ajoelham e eles fazem reverência diante da imagem de Jesus, que humanamente falando estava acabada, era realmente uma zombaria muito grande, era um sarcasmo puro, era um sarcasmo covarde daqueles homens, porque realmente Jesus estava numa situação muito difícil. A Bíblia também fala que os soldados, eles despiram Jesus e colocaram sobre ele um manto escarlate. Talvez esse manto que colocaram sobre Jesus fosse um uniforme velho de algum soldado, um uniforme desgastado com uma coloração avermelhada, porque os evangelistas, um diz escarlate, o outro diz púrpura, e alguns estudiosos acreditam que talvez um uniforme usado, surrado, desbotado, pudesse aproximar dessa coloração avermelhada. E os soldados então arrancam a roupa de Jesus e colocam este manto sobre ele. As costas de Jesus certamente estavam toda cortada dos açoites, e ao receber aquele manto, aquela roupa grosseira sobre ele, provavelmente isso ainda lhe causou mais dor, mas este manto também fazia parte daquele plano dos soldados em humilhar Jesus, em zombar de Jesus, porque na verdade um rei, ele ostentava um manto, sim, mas era um manto lindo, era um manto de um tecido caríssimo e certamente demonstrava a sua grandeza, a sua realeza. Mas às vezes, quando a gente para pensar como os soldados humilharam Jesus, é algo triste, porque ele está ali numa imagem toda desgastada fisicamente, sofrida, todo machucado, talvez ensanguentado, talvez até um pouco inchado, e os soldados, zombando dele, colocam este manto sobre as suas costas e fazem reverência. Também, irmãos, um rei, ele precisava de uma coroa de ouro, aonde ele pudesse também nesta coroa ostentar sua grandeza, sua riqueza. Mas para humilhá-lo, os soldados confeccionaram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça de Jesus. Mais uma vez, um manto, talvez um uniforme velho, uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, os soldados fazendo reverência. Era de fato uma humilhação muito grande. Mas para completar, um rei precisava de um cetro, um bastão, e os reis usavam cetros de ouro. O cetro muitas vezes representava ali a autoridade, porque se alguém entrasse na presença do rei sem ser convidado e ele não estendesse o cetro, tal pessoa teria que ser morta. Mas para humilhar Jesus, eles providenciaram um caniço, uma cana queimada, e colocaram nas mãos de Jesus, e ao prestar reverência, eles diziam: salve, Rei dos Judeus.
embora eles não soubessem, mas eles estavam de fato zombando do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas depois desse processo de tentar encenar Jesus como rei, através do manto, através da coroa e através do caniço, eles agora tomam o caniço de Jesus e eles começam a bater na cabeça de Jesus. Eles estão aqui agora, irmãos, fazendo algo que nenhum súdito jamais faria com o seu rei. Jamais alguém faria isso, ficaria vivo. Mas eles cuspiram no rosto de Jesus. Eles espancaram Jesus com o caniço. E enquanto uns se curvavam, olha que cena, talvez você nunca tenha pensado nisso. Uns se curvavam dizendo, ó Rei de Israel, em sarcasmo para humilhá-lo. Outros espancavam, batiam na cabeça de Jesus, cuspiam no seu rosto. Então percebam que momento difícil para Jesus. Jesus ele recebeu toda essa humilhação por parte dos soldados. Mas ele, mesmo sentindo dor, mesmo sentindo muita humilhação, ele não abriu a sua boca, ele não falou nada, ele não revidou, porque ali estava a sua superioridade, ali estava a sua grandeza. Quando Jesus foi traído por Judas no horto, a Bíblia fala que Pedro desembainhou a sua espada, estava pronto para brigar por causa de Jesus, para matar por causa de Jesus. Mas Jesus disse, olha Pedro, não, se eu quisesse, eu daria ordem aos meus anjos, e eles viriam aqui e resolveriam todo esse problema. Mas o propósito, irmãos, da vinda de Jesus não foi para brigar com as pessoas, para matar as pessoas. Ele poderia fazer isso porque ele é Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra, mas ele veio para morrer e ele estava seguindo o seu caminho. Mas é triste encontrar no seu caminho os soldados que o humilham tanto. Em Isaías 50, verso 6, a Bíblia diz assim, eu dei minhas costas para os golpeadores e os lados da minha face para aqueles que me amarravam o cabelo, arrancavam o cabelo. Eu não escondi minha face da vergonha e das cusparadas. Então está profetizado 700 anos por Isaías, esse sofrimento, esta humilhação que os soldados fariam com Jesus. Interessante, irmãos, que os soldados, de fato, eles não facilitaram nada para Jesus, muito pelo contrário, eles fizeram da vida dele, nesse momento, um terror verdadeiro, né? E eu queria lembrar que as autoridades, elas deveriam servir para nos dar proteção, para nos dar segurança, e neste caso aqui, as autoridades estavam fazendo abuso de suas autoridades e estavam fazendo algo que revoltaria a própria natureza, a própria consciência humana. Bom, em seguida, do versículo 31 ao versículo 38, fala assim, e depois de o terem zombado, tomaram-lhe o manto e puseram-lhe as suas próprias vestes e o levaram para crucificar. E saindo eles encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E eles, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando a sorte para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta. Eles repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. E, sentando-se, o guardavam ali.
e puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Bom, nós temos aqui registrado agora o momento da crucificação. Depois que os soldados eles brincaram bastante com Jesus, eles então retiram provavelmente aquele uniforme velho que haviam colocado sobre ele para simbolizar um manto, e voltam para ele, o devolvem as suas roupas e o levam para ser crucificado. A crucificação era a forma mais vergonhosa e dolorosa de executar um criminoso. Jesus, ele não apenas morreu, Jesus, ele não apenas teve que morrer, mas Jesus morreu morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8, a Bíblia fala: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Bom, não era costume dos romanos a crucificação, ou seja, a morte de cruz era algo extremamente degradante. Os romanos não costumavam sacrificar cidadãos romanos na cruz, e era um assunto que nas rodas de alta sociedade não se falava sobre isso, por ser algo muito degradante. E Jesus foi conduzido para fora da cidade até o local da execução. Em Hebreus capítulo 13, verso 12 e 13, a Bíblia fala: E por isso também Jesus, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora do portão. Saiamos, pois, ao seu encontro fora do campo, levando a sua desonra. Exigia-se que o condenado carregasse a sua própria cruz e levasse no pescoço pendurado uma placa onde estava inscrito, o seu crime, o motivo pelo qual ele estava sendo morto. Então ele tinha que carregar a sua cruz, e pendurado ao seu pescoço ele levava uma placa onde podia saber por que ele estava sendo crucificado. E quando fixava a cruz, era colocada acima da cruz para que todos que passassem pudessem ler e entender por que aquela pessoa estava sendo crucificada. E ao que parece, o texto aqui nos fala, e também os outros evangelhos nos falam, que Jesus não aguentou carregar a própria cruz até o lugar da crucificação. Eram 3 que seriam crucificados. Cada criminoso, cada condenado deveria levar a sua cruz até o local. Nós precisamos considerar que era um tempo em que os judeus estavam se preparando para a Páscoa. Aquela crucificação, aquela morte era algo que os romanos não gostavam da ideia. Não era uma coisa que na sociedade era tão bem vista. Era algo que precisava ser feito com uma certa urgência. E o fato de Jesus não poder carregar a cruz atrasaria aquela procissão, e eles precisavam fazer alguma coisa. Mas por que Jesus não conseguiu carregar a sua cruz? Irmãos, ele provavelmente havia passado toda aquela noite acordado. Ele foi açoitado, torturado pelos soldados. Ele estava exausto. A cruz, segundo alguns comentaristas, ela pesava 70 quilos aproximadamente. Quando os criminosos eles não conseguiam carregar a cruz toda, pelo menos aquela travessa que era colocada nos braços, ele precisava carregar. Então, quando Jesus não suportou, os soldados recrutaram, porque os soldados romanos tinham essa autoridade, eles recrutaram um homem que estava passando, e este homem era Simão, o Cirineu.
Esse Simão Cirineu, ele era um estrangeiro que estava visitando Jerusalém, porque era uma festa judaica que era a comemoração da Páscoa. Então, recrutaram este homem para que este levasse a cruz, para que não sofresse atrasos aquele compromisso. De fato, ele fez. E outra coisa interessante que chama muito a nossa atenção é que era costume dar entorpecentes, bebidas que pudessem ter esse poder de entorpecer a pessoa que estava sendo crucificada, e para, de certa forma, anestesiar um pouco, amenizar a dor. E parece que quando foram dar este fel ou este entorpecente para Jesus, ele recusou. Isso mostra que ele queria em tudo fazer a vontade de Deus, em pleno controle de suas faculdades. Ele não queria ser ajudado por nenhum entorpecente. No Salmo 69, versículo 21, a Bíblia fala: eles também me deram fel para o meu alimento, e em minha sede me deram vinagre para beber. Bom, os soldados também, como abutres, eles lançaram sorte sobre as vestes de Jesus. Dividiram, as que davam para dividir, eles dividiram, as que não davam, eles lançaram sorte, por exemplo, como a sua túnica, e se sentaram ali perto para ficar guardando, para ficar vigiando. Provavelmente eles tinham medo que Jesus pudesse se libertar da cruz, que ele pudesse fazer um milagre, pois já havia feito tantos. Então eles ficam ali de sentinela, eles ficam ali prostrados, eles ficam ali vigiando, guardando Jesus. Na placa que estava acima da sua cabeça estava a sua acusação. E qual era a sua acusação? Este é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Esse título, esta inscrição, não era nenhuma honra para Jesus, muito pelo contrário, era uma zombaria. Eles estavam aqui escarnecendo de Jesus, pois nenhum rei, humanamente falando, morreria numa cruz, nenhum rei seria destruído daquela forma. Então eles querem, de todas as formas, humilhar o povo judeu, eles querem humilhar o próprio Jesus, atribuindo a ele esta realeza que, embora muitos acham, Jesus não foi rei de Israel nesse aspecto político, militar. Jesus é rei espiritual e ele será rei do seu povo no milênio, né? Reinaremos com Cristo. Bom, esta placa com a inscrição, na verdade, ela serviu como um anúncio evangelístico, porque provavelmente pode ter sido ela a causa de um dos ladrões olhar para Jesus e talvez olhar com fé e reconhecer o senhorio de Cristo, porque um dos ladrões se convertem porque reconhecem que Jesus é o Senhor. Bom, no terceiro, nós olhamos o escárnio dos judeus, versículo 39 até o versículo 44, diz assim: e os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar? Se és rei de Israel, desça agora da cruz e nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus, liberta-o agora, se ele quiser, pois ele disse: eu sou filho de Deus. E também os ladrões que foram crucificados com ele lançaram o mesmo insulto. Bom, nós temos aqui agora o escárnio dos judeus. Jesus, ele não foi executado num lugar tranquilo, longe do barulho, longe da cidade. Embora tenham tirado para fora do portão, sua execução foi numa via pública, num lugar onde
provavelmente passavam muitas e muitas pessoas. Jerusalém era um lugar muito frequentado, principalmente por conta das festas, como recentemente eu falava sobre a festa da colheita ou de Pentecostes. E a sua acusação, ela estava inscrita naquela placa que eu disse, e ela foi escrita em 3 línguas. Ela foi escrita em 3 línguas porque muitas pessoas passavam ali. E essa é a ideia. Pessoas de línguas diferentes precisavam, e eles queriam que lessem aquela inscrição, né? 3 línguas diferentes, para que todos pudessem ter a oportunidade de ver. E todos que passavam naquela via pública lançavam insultos, xingavam, criticavam, zombavam Jesus. Provável, eles diziam assim: se você pode mesmo fazer tudo o que falou, por que você não desce da cruz? Por que você não prova para nós que você é mesmo Filho de Deus? Porque não era apenas o povo que zombava de Jesus, mas os próprios líderes religiosos estavam zombando de Jesus, lembrando para ele: ei, Jesus, não foi você que disse que poderia destruir o templo e você em 3 dias o reconstruiria? Então, os líderes zombavam dele porque o próprio Jesus afirmou ser, na visão deles, o Salvador. Então, eles dizem: olha, você salvou os outros, e a si mesmo você não pode salvar. Então, o escárnio também partiu do povo judeu, dos seus líderes, e eles estavam humilhando Jesus. Lembrando que João disse que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Jesus ama o povo judeu, Jesus vem para salvar o povo judeu, e o que ele recebe é esse escárnio, essa traição, esta zombaria. Mas Jesus também sofreu. Ele não apenas sofreu o escárnio dos soldados, ele não apenas sofreu o escárnio do povo, dos líderes, ele também sofreu o escárnio do próprio, não escárnio, ele sofreu a rejeição do Pai. No versículo 45 até o versículo 56, a Bíblia fala: e desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E cerca da hora 9ª bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. A tradução disto é: isto é, meu Deus, Deus meu, por quê? Isto é, meu Deus, Deus meu, por que tu me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: este homem chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe para beber. Os outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem para salvá-lo. Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres, olhando de longe, que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Muito bem, falaremos agora sobre o fato de Jesus ter sofrido rejeição do Pai. Bom, irmãos, Jesus ele foi crucificado
Ele foi colocado na cruz às 9 horas da manhã e ele ficou ali pendurado das 9 até meio-dia. Quando chegou o meio-dia, ou seja, 3 horas após ele estar na cruz, houve um momento de trevas sobrenaturais que cobriram a terra. Tudo escureceu. E essa escuridão vinda do céu, ela durou 3 horas. E aqui a gente entende que a própria natureza, ela está reagindo, ela está revoltada com o que está acontecendo com o Criador. É como que se a própria natureza não estivesse acreditando no que estava acontecendo com o Criador. Então há uma escuridão total, trevas. E aquilo certamente mexeu com as pessoas. Que coisa incrível! Embora isso já havia acontecido no Egito, mas tanto tempo se passou, ninguém dali havia testemunhado. E 3 horas de escuridão total, antes do Cordeiro de Deus morrer pelos nossos pecados. É interessante que Jesus ele fala 3 vezes antes desta escuridão se instalar. Primeiro, ele fala assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois ele disse, se direcionando ao ladrão arrependido: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E por último, foi quando ele entrega a sua mãe para João, João para sua mãe. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. A gente entende que Jesus estava entregando a sua mãe, ele estava pedindo para que João cuidasse da sua mãe como sua própria mãe, que a sua mãe cuidasse de João como seu próprio filho. Durante essas 3 horas de escuridão, Jesus não falou nada, ele ficou caladinho. Mas quando as trevas passaram, Jesus novamente volta a falar. Lembrem-se que ele falou 7 frases na cruz. 3 nós já dissemos aqui. A quarta palavra, a quarta frase de Jesus, após esta escuridão ter passado, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Foi nesse período da escuridão que Jesus se tornou ou se fez pecado por nós. E nesse momento em que ele está se fazendo pecado, a natureza reage, tudo fica escuro e o próprio Deus vira as costas para Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia fala: porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Bom, havia sido abandonado pelo Pai, as trevas simbolizavam o julgamento pelo qual Jesus teve que passar ao ser feito maldição por nós. Deus não poderia olhar para o Filho, principalmente nesse momento, quando ele se fazia pecado por nós. Escuridão, separação. O Pai está aqui, rejeitando o Filho naquele momento, porque ele está se fazendo pecado. Jesus ainda proferiu essas palavras, Eli, Eli, lama sabachthani, em hebraico, e as pessoas nem todas entenderam o que Jesus estava falando, e alguns pensaram que Jesus estivesse falando sobre Elias, e então disseram: vamos esperar para ver se Elias vem ajudá-lo. Mas Jesus estava falando com o Pai. Na sequência ele vai falar mais 3 frases. Ele diz assim: tenho sede. E nesse momento em que ele diz que tem sede, alguém bondosamente colocou vinagre, molhou a sua boca com vinagre.
ele também disse: está consumado, considerando que tudo estava concluído. E a última frase ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia fala aqui, irmãos, que Jesus clama em alta voz. Ao clamar em alta voz, Jesus certamente mostra que está lúcido, que está consciente, que não está entorpecido. Ele está consciente de tudo o que está acontecendo, do que está fazendo. E então ele entrega voluntariamente o seu espírito e morre. Que coisa incrível, né? Que coisa maravilhosa esta doação, a morte vicária de Cristo. Cristo está morrendo por mim, Cristo está morrendo por nós, Cristo está morrendo por todos aqueles que viriam a crer no seu nome. E, amados irmãos, apesar de ter sido crucificado em fraqueza, Jesus ele exerceu o poder extraordinário quando morre. Acontecem 3 milagres simultâneos. O primeiro deles, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse momento era exatamente o momento quando os sacerdotes, às 3 horas da tarde, era o momento quando os sacerdotes estavam no templo para sacrificar ou para oferecer o sacrifício da tarde. E eles então estavam lá no templo e puderam presenciar o momento quando o véu do templo se rasgou. Esse era o véu que separava os santos dos santos do restante do templo. Esse véu ele tinha 18 metros por 9, por 12 aproximadamente de largura. Esse véu tinha um peso muito grande, era preciso 300 homens para erguê-lo quando este véu estivesse molhado. Bom, ele era grande, 18 por 9, por 12 centímetros aproximadamente. Alguns falam que era como a palma da mão de um homem, a sua largura. E no momento da morte de Jesus, esse véu rasga de alto a baixo, aquele véu que servia como uma parede que separava o santo dos santos do restante do templo, aquele lugar que separava um lugar onde apenas o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar. Aquele véu se rasga de alto a baixo e abre um acesso, abre um caminho onde todos os homens poderiam ter acesso à pessoa de Deus. Aconteceu também um terremoto que abriu vários túmulos e também aconteceu que muitos santos ressuscitaram. Bom, o véu revela que o caminho para Deus estava agora aberto. A salvação poderia ser estendida a todos os que crescem. O terremoto significa que os preceitos da lei foram cumpridos e a maldição da lei foi abolida para sempre. Lembramos lá no Sinai, quando Moisés recebeu as leis, todas aquelas demonstrações de trovões e tal, de terremoto, e aqui, nesse momento, quando Jesus morre, há também um terremoto, e provavelmente isso pode significar que os preceitos da lei foram cumpridos. Jesus está morrendo como maldito, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O véu rasgado indica que Jesus conquistou o pecado, o terremoto sugere que ele conquistou a lei e cumpriu, enquanto a ressurreição prova que ele derrotou a morte. Os santos que ressuscitaram, isso de forma inédita, nunca havia acontecido, era uma demonstração que a morte de Jesus conquistou a morte, que todos aqueles, como ele próprio havia dito para Marta e Maria, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Mas em quinto, para terminar, no versículo 57 ao versículo 66, a Bíblia fala: ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus, e ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o em pano limpo de linho e o deitou no seu próprio túmulo novo, que havia esculpido em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentada defronte do sepulcro.
No dia seguinte, que seguiu o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, disse: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos à noite, o furtem e digam ao povo: ele está ressuscitado dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide e protegei o máximo possível. Assim eles foram e tomaram o sepulcro seguro, tornaram o sepulcro seguro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Então, irmãos, aqui nós temos o episódio do túmulo vigiado. José de Arimateia e Nicodemos certamente podem ter sido os responsáveis por Jesus ter um sepultamento apropriado. Esses eram discípulos de Jesus. A Bíblia nos informa que José de Arimateia era um homem rico e que ele havia cedido um túmulo para que Jesus fosse sepultado, e obviamente isso traz uma carga de cumprimento de profecia. Em Isaías capítulo 53, versículo 9, a Bíblia diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. José preparou o túmulo para Jesus. Esse túmulo era próximo do Gólgota. Eles também prepararam o corpo de Jesus, eles lavaram, eles perfumaram, eles fizeram todo aquele procedimento, eles tiveram todo um cuidado com o corpo de Jesus. E é profético porque o corpo de Jesus, ele não podia, embora já estivesse morto, mas ele não sofreria deterioração, nenhum dos seus ossos foram quebrados, não havia nele defeitos, porque ele era um cordeiro imaculado, e tudo acontece por provisão de Deus, e louvamos a Deus pela vida de José de Arimateia e Nicodemos, que nesse momento se contaminam, não poderiam participar da Páscoa, fazem aquilo que está na contramão daquela sociedade, mas eles estão se arriscando por Jesus. Há muitos crentes que não se arriscam, mas eles estavam se arriscando. Talvez os dois estivessem por perto ali, aguardando o término da crucificação, quando Jesus pudesse morrer, para que então eles tomassem toda a providência. Eles já haviam planejado aquilo. E embora os próprios discípulos, irmãos, aqui parece que os próprios discípulos de Jesus haviam esquecido das palavras de Jesus, que ele ressuscitaria, mas os seus inimigos, eles não esqueceram. E então eles procuram Pilatos e dizem: olha, Jesus falou que ia ressuscitar, é bom a gente tomar providência. Então Pilatos permitiu que fosse colocado guardas para guardar o túmulo de Jesus, temendo que alguém pudesse roubar o corpo de Jesus e depois falasse que ele ressuscitou. Olha que coisa, né? Aqueles que deveriam crer, acreditar e confiar, não confiaram, mas os inimigos usam esta informação para se precaverem. Mas isso é providência de Deus, né? Porque ao fazer isso, eles deram a maior prova da ressurreição de Jesus. A maior prova da ressurreição de Jesus, quem deu foram eles mesmos. Porque como alguém poderia roubar o corpo de Jesus se ele estava num túmulo selado, guardado por guardas, por soldados? Como Jesus saiu de lá? Ressuscitou, de forma miraculosa, de forma sobrenatural. Então, de fato, Cristo ressuscitou. Embora depois eles confeccionaram uma mentira, dizendo que adormeceram e que alguém foi e roubou. Mas esta verdade não colou, porque, embora seja outro assunto, a ressurreição ela teve provas incontestáveis. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Bom, irmãos, concluindo,
Eu quero dizer que realmente nós louvamos a Deus, porque Jesus, embora tendo sofrido tanto, até a morte de cruz, ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou e nós fomos abençoados com a sua morte e a sua ressurreição. Aleluia! Deus seja louvado. Toda honra e glória nós rendemos a Ele, porque Ele nos amou tanto, ao ponto de ter morrido por nós. Que você seja grato por tudo aquilo que Jesus sofreu, pela morte de Jesus, pela vitória que Ele conquistou para nós. Vivam a vida para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Fiquem com Deus. Amém.